glória a Deus nas maiores alturas. Isso significa glória in excelsis Deo. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 1 diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, e que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela região pastores que viviam em campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para os céus, diziam os pastores uns para os outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a acontecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Que Deus fale ao nosso coração, que Deus abra nossa mente e aplique pelo seu Espírito a palavra no nosso coração. Quando nós lemos o registro do nascimento de Jesus, a gente fica meio tentado. Tentado porque a gente conhece até demais esse texto. E eu tinha um professor no seminário que ele falava algo interessante. O problema, quando se lê a Bíblia ou se estuda a Bíblia, não são os textos difíceis. São aqueles textos que nós achamos que conhecemos demais. E este é um daqueles textos. Mas o problema não está no texto, está com a nossa excessiva familiaridade. Por isso nós precisamos olhar para esse texto e nos aproximar dele como Lucas desejava. Não como um conto religioso de Natal, mas como um acontecimento histórico, cheio da graça de Deus. Lucas escreve com precisão e com muito cuidado. Ele mostra as datas, os governantes, os decretos. Ele fala lugares que existem. Ele cita César Augusto, ele cita Quirino, cita o recenseamento, cita Belém. Nada disso é decorativo. Tudo isso está ali com um propósito. O evangelista está mostrando que Deus age na história. Deus usa a história. Deus usa os acontecimentos da história para trazer salvação ao seu povo. O Salvador não nasce no mundo perfeito. O Salvador nasce no meio da coleta de impostos. Você fica feliz quando chega a época do imposto de renda? Quem aí já fez declaração de imposto de renda sorrindo? Eu faço, mas não faço sorrindo. Viagens forçadas, poder do império imposto. Gente simples, gente comum tentando sobreviver igual eu e você. Ao mesmo tempo, onde tudo isso acontece,
onde poderosos decretam, e o mundo parece que obedece os decretos desses poderosos, Deus está realizando a maior obra de salvação. Não num palácio, mas numa manjedoura. Não para reis, mas para pastores simples. Não com um espetáculo feito por homens. Daqui a pouco vai ter fogos e talvez você já esteja ansioso. Eu peço que você acalme o seu coração, porque nessa noite está sendo pregado um espetáculo muito maior, que nem todos os fogos do Rio de Janeiro, nem todos os fogos lá do JK podem se comparar. Nós estamos diante de um espetáculo narrado com glória celestial. Lucas quer que nós vejamos essa história, que essa história mexa com a nossa história, que a glória de Deus invada a nossa vida e que nós depositemos a fé nele, porque Deus está no controle. Deus mostra isso, Deus controla a história. A sua vida não fugiu do controle de Deus. Deus se revela a gente humilde, gente de carne e osso. Pastores eram homens simples. E Deus chama o seu povo a uma vida de adoração. É isso que o texto nos ensina. É isso que a gente precisa ouvir com atenção. Porque a grande ideia desse texto, aquilo que a gente deve guardar desse texto, se a gente pudesse resumir com uma frase só, é que Deus entra na história. Nesse texto, Deus está mostrando, ele entra na história de forma humilde, para cumprir o plano de salvação, para revelar o verdadeiro Salvador, e para nos conduzir à fé verdadeira e à adoração. Eu vou repetir para você. Deus entra na história de forma humilde, para cumprir seu plano de salvação, e revelar o verdadeiro Salvador, conduzindo o seu povo à fé e à adoração. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Talvez você esteja pensando, como que a gente pode, pastor, fim de ano era para o senhor falar, né? Daí 5 regras para ser feliz em 2026. 4 passos para a prosperidade em 2026. Satanás fica muito feliz com esse tipo de pregação, porque está longe do que Cristo espera para nós. Está muito mais perto do que o meu ego deseja. O que você mais precisa nessa noite é encontrar-se com Deus. É ter esse encontro que os pastores tiveram. Se você quer em 2026 encontrar-se com Deus, aprenda essas lições do Glória in Excelsis Deus. Primeira lição: Deus cumpre sua vontade no curso da história. Deus cumpre a sua vontade usando a história. Maria e José vão a Belém, onde os romanos estão fazendo algo que eles são expertos em fazerem: cobrar impostos. Quem pode imaginar que naqueles dias, onde foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. César nunca soube, mas ele estava desencadeando uma sequência de acontecimentos que levaria o mundo à salvação, que viraria o mundo de cabeça para baixo, que transtornaria o mundo. Porque dentre milhões de pessoas indo para sua terra se recensear, estava um casal, José e sua esposa grávida. Deus estava movendo as peças no tabuleiro da história. Estava movendo César, o imperador. Ele ia dar o checkmate, porque o verdadeiro Salvador se levantaria. O Rei dos Reis estava indo para Belém, onde ele nasceria. Porque de Belém, a casa de pão, lembra? Belém significa casa de pão. Lá de Belém sairia a salvação para toda a terra. A história não pertence àqueles que governam, aos poderosos. A história pertence a Deus. Deus está conduzindo a história.
Mas talvez você goste de coisas fantásticas. Talvez você goste de palavras como radical, épico, revolucionário, transformador, impactante, mudança de vida, máximo, extremo, incrível, emergente, alternativo, inovador, na crista da onda, o próximo grande sucesso, manchete explosiva. Parece que esses termos estão se tornando comuns na igreja. Pessoas procuram prender a nossa atenção. As frases precisam ter ponto de interrogação. Porque nós estamos sempre inquietos, querendo algo novo, algo mais recente, algo que resolverá os nossos problemas, algo que nos dará algum propósito, algo que mudará o mundo. Vivemos obcecados pelo extraordinário. Mas esse relato nos mostra que Deus age no ordinário. Deus entra na história através de gente comum. Talvez o seu dilema é que você esteja esperando Deus fazer um grande espetáculo na sua vida, enquanto Ele está sussurrando a vontade dEle pela sua palavra nas coisas comuns, nos seus dilemas, no seu trabalho. Essa verdade nos confronta, porque nós queremos coisas, sabe, rápidas. Mas Deus não age pela nossa pressa. Deus não improvisa a salvação. Ele cumpre o que prometeu, no lugar que prometeu, do jeito que Ele prometeu. Isso sustenta a nossa fé. Por que você está entrando então em 2026 temeroso, ansioso? Se Ele cuidou de todas as coisas, Ele conduziu a história para a vinda do seu Filho. Você acha que Ele perderia a sua vida? Você acha que Ele se perderia, mesmo permitindo o desemprego talvez? Mesmo permitindo um diagnóstico que você não esperava? Mesmo permitindo até a morte? Ele não perde. Ele continua conduzindo a história, nos lembrando que Ele é o Deus de salvação. Será que nós conseguimos olhar diante da nossa vida e reconhecer esse Deus de salvação? Ou será que nós estamos esperando algo extraordinário? Ah, se não vier algo extraordinário, então não veio de Deus. Se eu não ver árvores chacoalhando, se eu não ver raios e trovões, fogo descendo do céu. Acho interessante quando Elias estava no seu momento de luta. Ele ouviu uma tempestade, um fogo. Mas depois veio algo como um cicio suave. E Deus fala com ele. Meus irmãos, um Deus que rege a história não treme quando as tempestades da vida batem na nossa porta. Um Deus que sustenta o universo não lacrimeja quando os diagnósticos vêm. Então nós podemos correr para Ele. Nós cantamos, não é? Rei da compaixão, Rei da compaixão, Rei da compaixão, eu te ofereço o meu louvor. Por que você teme? Se o Deus que rege a história, o Deus que enviou o Filho para nascer, e esse filho, esse neném, morreu, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia. A nossa segurança não está no barulhento. A nossa segurança está no Deus que promete, no Deus que é fiel, no Deus que governa o tempo, no Deus que cumpre a sua palavra e que conduz todas as coisas. Todas as coisas. Guarde bem isso, em 2026, Deus governa todas as coisas. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, 28 e 29, sabemos que todas as coisas, todas, até aquelas que são más aos nossos olhos,
cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito em todas as coisas: atrair pessoas a Jesus Cristo. Nesse momento, Ele está atraindo pessoas a Jesus Cristo. Deus vai usar, e Deus usa, cada circunstância da sua vida para conformar você à imagem do Filho dele. E às vezes Ele nos leva a lugares incômodos, a lugares que nós não queríamos ir, mas para conformar o nosso coração, a nossa vida, à imagem de Jesus Cristo. Aquele que foi até o Getsemane, aquele que orou para que, se fosse possível, Deus passasse o cálice, mas que fosse feita a vontade de Deus. Se o próprio Jesus Cristo fez essa oração, você acha que seria diferente conosco? Ele não prometeu só dias bons. 2026 não vai ser só um ano de coisas boas. Mas uma coisa nós podemos descansar: aquele que veio, morreu e ressuscitou, prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso basta. Jesus está conosco no meio das dores, nas alegrias, nas tristezas, nos sorrisos e nas lágrimas. Jesus está conosco, moldando o nosso caráter. Segunda verdade, eu vou encerrar aqui porque o tempo está correndo. Eu vou terminar esse sermão em outro dia. A segunda verdade é que Deus revela a sua glória para gente humilde. Para entender isso aqui, vamos lembrar quem Jesus é. O primogênito de Maria. Mas ele era muito mais do que isso. Pelo poder do Espírito Santo, no ventre da Virgem estava a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus. Aquele que Paulo vai dizer aos Colossenses, capítulo 1, o primogênito da criação, o único Filho de Deus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Criador do universo, aquele que formou os céus e a terra, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o supremo soberano de todos os que vivem. Aquele bebê em Belém, ele era tudo isso. Aquele bebê de Belém era o onisciente, onipresente e onipotente e glorioso Filho de Deus. Que boas novas, que recepção ele merecia. Que recepção que ele merecia. Todas as pessoas indo até ele, toda a criação indo até ele, até as pedras deveriam clamar: glória a Deus, porque o Salvador veio. As galáxias deveriam dançar de júbilo. Ele é Deus, ele é o Filho glorioso de Deus. Qualquer coisa menor do que isso seria um insulto. Mas ele não foi reconhecido. Ele deitou numa manjedoura. As primeiras pessoas a ouvirem a boa notícia da vinda do Salvador não foram os reis, foram pastores, párias da sociedade. Como os pastores viviam no campo, eles não seguiam à risca as leis cerimoniais, então eles eram impuros. Pastores nesse tempo, no Oriente Médio Próximo, eram conhecidos como mentirosos, como trapaceiros. A gente tem a visão de bons pastores, né? Mas aqueles que a gente conhece da Bíblia não representavam a fama que os pastores tinham. E Deus escolhe simples pastores para receberem a notícia que o Filho de Deus estava nascendo. Eles viram o maior espetáculo da terra. Talvez você está aí com pressa, querendo ir para o JK, e ver na Globo os fogos no Rio de Janeiro. Aqueles 3 pastores viram o maior espetáculo do mundo. Eles viram a notícia: Deus está invadindo a terra. Deus está entrando na história. Quem eram aqueles pastores? A gente nem sabe o nome deles. Mas olha, se Deus concede graça a pastores humildes, que a gente nem sabe o nome,
Ele concede graça a todo pecador que vai até Ele. Isso nos humilha. Isso nos lembra. Deus não manifesta a glória dele segundo os critérios humanos. Deus segue a lógica da graça. Cristo não veio para pessoas que se julgam dignas, mas para pecadores que sabem quem são. Talvez você ache que você não precisa. Você não precisa dessa coisa de crente. Porque você trabalha, porque você é uma boa pessoa aos olhos da sociedade. Os pastores não tinham nada a oferecer. E é a estes que Deus se revela. Aqueles que reconhecem quem são. Eu comecei essa série de pregações dizendo que eu celebro o Natal porque eu sei quem eu era. É isso que acontece aqui. Deus está recebendo louvor, não apenas de anjos, mas de gente simples, de coração humilde. Esse texto nos mostra que a glória de Deus se revela a quem se aproxima com o coração quebrantado. A palavra de Deus já disse: um coração quebrantado e contrito, não desprezas, ó Deus. Lembra que eu falei que Deus conduz a história? Deus conduz a história para quebrantar o nosso coração. Sabe por que esses pastores não têm nome? Porque eles representam eu e você. Quando nós nos achegamos a Deus com humildade, com o coração quebrado, sem nos acharmos. Talvez você seja cheio de orgulho, você seja ensimesmado. Mas se você quer se encontrar com o Deus da glória, se você quer receber graça de Cristo para 2026, você precisa começar com o coração quebrantado. Isso começa com o próprio Jesus. Ele vai dizer no seu ministério que as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem sequer o lugar onde apoiar a cabeça. Mas isso também nos lembra que nós servimos a um Deus que recebe gente quebrada. Os pastores eram gente quebrada. Era uma classe mais baixa. Segundo relatos judaicos, depois de um leproso, a pior pessoa na sociedade judaica era um pastor de ovelhas. Mas nós temos um bom pastor, cheio de graça e misericórdia, que nos socorre, que vem até nós, que desce. Que coisa! Quem recebeu o Evangelho não foram reis, foi gente humilde. E às vezes nós nos enchemos de orgulho, achando que, porque nós temos um cargo na igreja, porque o nosso salário é mais alto do que a maioria da média. Nós não precisamos, nós não oramos, nós não lemos a palavra, nós não nos envolvemos com o povo dele. Nós somos cheios de orgulho, mas nós servimos a um Deus que se revela a gente humilde. Já dizia a música, né? Deus se revela a gente humilde. O Evangelho é para gente humilde, gente quebrada. Se nós queremos entrar em 2026 e ter um ano abençoado, nós precisamos começar aclamando: Senhor, quebra o nosso coração. Porque aqueles que veem um espetáculo no céu não são da alta sociedade, não são os mais bem vistos aos olhos dos homens. É gente humilde que nem nome tem. Ore para que Deus quebre o seu orgulho, para que você conheça o Evangelho, que você encontre a graça de Cristo. Deus está chamando gente de toda a terra, gente humilde, gente com o coração disposto a reconhecer suas necessidades, a reconhecer que carecem de Cristo. Nesse momento nós vamos passar para a ceia. Eu vou terminar esse sermão numa próxima oportunidade, por conta do horário.